Boa noite, irmãos, a graça e a paz. O coração quebrantado e contrito. O que vem a ser um coração quebrantado e contrito? Um coração humilde, um coração manso, um coração acessível, um coração que está disposto a ouvir e atender todos os requisitos do Senhor. É tudo quanto o coração de muitos não está. Porque quando há um quebrantamento, uma contrição, não existe nenhum tipo de resistência ao se submeter ao senhorio de Cristo. Um coração quebrantado e contrito oferece resistência às orientações de um líder? São perguntas para que a gente possa meditar e refletir. Um coração quebrantado e contrito nutre ressentimentos, ruins suspeitas, idolatrias, já antes mencionadas e requeridas por parte do nosso Deus. Um coração quebrantado e contrito nutre dentro de si o ódio velado por quem quer que seja. Essa questão do ódio velado, há muito tempo atrás, quando meu marido se rebelou contra o Senhor me levou a estudar e a ler um texto da irmã White que fala a respeito disso. E eu meditei, isso faz muitos anos, acho que, não me lembro, sou um pouco ruim para datas, mas foi nessa ocasião. E recentemente, quando foi postado no Telegram da igreja uma ministração que fala de um irmãozinho, que ele fala a respeito do ódio velado, isso fez tão sentido para mim. E eu voltei a orar e pedir a Deus misericórdia e perdão pelos pecados da minha casa. Um coração quebrantado e contrito, ele é pesado? É uma pessoa pesada? Uma pessoa que tem um coração quebrantado e contrito, ao você estar perto dela, tem uma atmosfera de trevas a envolvendo? Um coração quebrantado e contrito é um coração dormente? Você sabendo que tem um irmão, uma irmã, correndo perigo, necessitando de uma oração, de uma intercessão, de um socorro, de uma ajuda. Uma pessoa que está com o coração quebrantado e contrito, ela consegue deitar, simplesmente dormir, comer e viver como se nada estivesse acontecendo ou esteja acontecendo? Ele é cego. Um coração quebrantado e contrito é cego para as abominações praticadas dentro do teu lar, dentro da família. Quando não há o quebrantamento e a contrição, o risco de morte é real e muito sério. Hoje à tarde foi colocado no Telegram também uma ministração do irmãozinho Martins, que tem como título "Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás". Não sei quantos já tiveram a oportunidade de assistir. E é bem isso que o Senhor nos chama nessa noite, a uma advertência dele dizendo para a gente: põe a tua casa em ordem, que você vai morrer, que você não vai viver. E nós vamos ler um texto extraordinário, irmãos, recheado de preciosas verdades e lições, que é o Salmo 51.
Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Salmo 51. E eu não diante assim, de tudo quanto o Senhor tem falado, tem ministrado, e recentemente eu fui assistir uma ministração também, um estudo que falava a respeito das heranças, quebra dos paradigmas das heranças hereditárias. E ali, irmãos, aquele vídeo, aquele estudo chegou numa hora muito preciosa para mim. E eu tenho certeza que chegou num tempo e numa hora muito preciosa para todos nós. E diante de tudo isso, e ao terminar de assistir aquele estudo, e juntamente com as coisas que Deus vem falando comigo, e já faz algum tempo, acho que uns 2 meses para cá, o Senhor tem falado comigo: volte a interceder, volte a orar, volte a buscar, volte. E eu falei assim: Senhor, eu tenho orado, Senhor, tenho buscado. O Senhor falou: mas eu quero que você volte em áreas e em situações que ainda não tiveram respostas, e ainda, como é que eu vou dizer, ainda não teve solução diante daquilo que eu quero que você tenha, da vida abundante que eu tenho para você alcançar. E há muito tempo atrás, logo quando a minha filha saiu da igreja, eu tive um sonho. E naquele sonho tinha ido minha filha tinha sido levada para um cativeiro. Era um lugar muito feio, muito perigoso, e ela tinha sido levada. E eu ali orando ao Senhor, e eu juntamente com meu marido e uma outra pessoa, nós havíamos descoberto onde ela estava. E o Senhor nos fez chegar naquele cativeiro. E quando nós 3 chegamos lá, era um lugar muito feio. 3 pessoas vieram me receber. E da porta para dentro daquele cativeiro, o Senhor falou assim para mim: só você entra. Seu marido e a outra pessoa fiquem te esperando na porta. E tinham várias compartições esse cativeiro, e eu pude avistar minha filha presa. E ali um dos homens veio até mim e me disse, eu vim buscá-la, e ele disse assim: eu só vou soltá-la e liberá-la desse cativeiro se você parar de adorar a Deus. E o Senhor, e eu ali naquele momento eu dei uma resposta do sonho: você vai ficar com ela aí, porque eu não vou parar de falar e de adorar ao meu Deus. E saí, e ela continuou ali. E depois que eu fui assistir essas ministrações, esse estudo, o Senhor falou assim para mim: você vai voltar, entrar na minha presença novamente, e você precisa dar uma resposta diferente ao império das trevas. Você vai orar, você vai clamar, você vai fazer a tua parte naquilo que cabe a você como mãe, e você vai dizer a Satanás: como disse Moisés a Faraó, ninguém vai ficar para trás. Eu e a minha casa, todos vamos servir ao Senhor, e você não vai ficar com ninguém. Lembra daquele episódio que Moisés vai até Faraó e fala assim para Faraó, e o Faraó fala assim para ele: olha, eu deixo você ir servir, adorar o Senhor no deserto, mas vai só as mulheres, vai só os animais. E Moisés dizia: não, nós vamos todos, é para ir
Todos, não é para ninguém ficar para trás. E foi assim que eu cheguei nessa ministração. Eu voltei a orar, orei e declarei, cancelei, guerreei diante daquilo que o Senhor foi me colocando para orar novamente. E disse e declarei, falei, olha, ninguém da minha família vai ficar para trás. Todos vão adorar o Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas diante de tantas revelações que aquele vídeo nos trouxe, me trouxe, aquele estudo que fala das heranças, eu não poderia começar esse louvor, a ministração do louvor, sem antes ler esse texto. E ele começa assim, no Salmo 91, 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a benignidade, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas ternas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Irmãos, são muitas as nossas transgressões e as transgressões das nossas casas. São muitas. Lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. No verso 4: contra ti, somente contra ti eu pequei, e cometi este mal à tua vista. No verso 6: eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Davi entendeu a importância de um coração quebrantado e contrito. Ele alcançou esse lugar, essa condição. Mas o requisito mais importante foi ele apresentar diante do Senhor o pecado, a iniquidade, a gravidade, ter a consciência. Ele teve a consciência despertada de tamanho mal que ele tinha feito ao Senhor. E aqui ele fala: eis que o Senhor, Deus, deseja e espera da Igreja Amor de Cristo a verdade no íntimo. Uma confissão no íntimo, na verdade. É uma confissão aqui do púlpito, para que o púlpito vire um confessionário? Não. É uma confissão entre você e Deus. Deus espera de nós a verdade no íntimo, para que Ele faça com que nós conheçamos a verdadeira sabedoria em Cristo Jesus. O verso 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulse da tua presença. Davi sabia que ele, sem a presença de Deus, ele não era nada, ele estaria completamente perdido. E não toma de mim o teu Santo Espírito. No 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, tu, Deus da minha salvação. Os crimes de sangue, irmãos, quantos foram os pecados e o derramamento de crimes de sangue que a minha família, que os meus antepassados cometeram. E talvez possa ter passado pela mente de alguns, quando viu aquele material a respeito das heranças hereditárias: nossa, eu vou voltar a assistir isso de novo, vamos falar disso tudo de novo. E nós precisamos compreender que na palavra de Deus não existe temas esgotáveis. A palavra de Deus, ela é abundante, e os temas, eles são inesgotáveis. E a cada vez, eu nunca me esqueci de uma vez que eu não me lembro exatamente a situação, mas eu perguntei assim para a pastora: eu já pedi perdão disso ou daquilo, não lembro o que era.
E ela me disse assim: na medida em que você vai tomando a consciência da gravidade, você vai se apresentando ao Senhor, vai pedindo perdão. Eu não sei se a senhora lembra disso, faz muito tempo. E aquilo o Senhor vai restaurando e vai entrando luz, e assim você vai caminhando. E quando eu assisti esse vídeo, fez muito sentido. Eu, particularmente, nunca cometi um crime de sangue, nunca fiz um aborto, mas tentei. Eu tentei fazer um aborto, eu tentei abortar minha filha, mas como na época nós não tínhamos dinheiro para fazer o aborto, demorou para nós conseguirmos o dinheiro do aborto, e quando nós conseguimos e nós fomos fazer esse aborto, não deu certo, porque ela já estava grande em mim e aquilo não deu certo. Mas houve a intenção de morte, e pela grande misericórdia do Senhor, isso não ocorreu. Foi um grande livramento de Deus. Eu tenho certeza de que Deus tem um propósito tremendo na vida da minha casa, através da vida da minha filha. E foi muito difícil, irmãos, confessar isso para ela. O Senhor preparou o tempo, eu entrei em jejum e oração, chamei a minha filha, confessei o meu pecado, pedi perdão a ela, e ali o Senhor foi me sustentando, me fortalecendo, me renovando. E quando eu ouço os meus familiares, as pessoas mais velhas contando dos pecados que eles cometeram, os antepassados, que muitos eu até nem os conheci, eles falavam que cometiam assim, aborto com muita naturalidade, com muita tranquilidade. E o pior, irmãos, quando eles contam que isso acontecia no passado, eles não contam envergonhados ou entristecidos porque alcançaram o arrependimento da parte de Deus. Eles contam com orgulho. E isso é gravíssimo diante do Senhor. E nós precisamos compreender que o Senhor visita a iniquidade dos pais dos filhos. Isso é uma verdade. Isso é uma realidade. Nós não podemos ser ignorantes acerca disso. E toda vez que a gente tem o conhecimento de que tal ato foi praticado, a nossa postura deve ser correr para a cruz, para o altar de Deus e buscar do Senhor a misericórdia, o perdão. Senhor, como é que é isso? O que mais o Senhor tem e deseja falar comigo? O que mais eu posso fazer para que a minha geração seja abençoada? E o versículo fala assim, terminando o versículo 14: e a minha língua cantará alto a tua justiça. Nos nossos lábios, irmãos, nós temos realmente cantado alto a justiça do Senhor? Tem sido evidente a manifestação do poder e da presença do Senhor nas nossas vidas através dos nossos lábios? E aí, Davi fala assim no versículo 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Faz o bem em teu bom prazer a Sião, constrói tu os muros de Jerusalém. Então te agradarás com os sacrifícios de justiça, com a oferta queimada e a oferta queimada por inteiro. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Irmãos, nós precisamos alcançar esse lugar de buscarmos no Senhor esse quebrantamento e essa contrição. O nosso coração não está nessa condição.
está sobre nós, um juízo às portas, uma condição terrível, e nós precisamos buscar o Senhor, para que Ele visite o nosso coração. Nós precisamos permitir que o Senhor tenha um acesso livre. Nós precisamos confessar a verdade, por mais dura, suja, imunda que seja. Nós precisamos. O Senhor espera que o nosso coração se apresente a Ele com a verdade no íntimo. Isso é sério. Isso é grave. A irmã Daniela trouxe um slide que mexeu bastante comigo, dentre vários que ela foi colocando ali, um estudo muito precioso. E aí um deles falava assim que a obra mais importante e urgente seria o reavivamento da obra no sentido da piedade. Mas se nós não nos reconhecemos pecadores, transgressores da lei, dos estatutos do Senhor, como? Se nós não estamos sabendo e buscando por nós mesmos, como é que nós vamos buscar isso para o próximo? Como é que essa obra vai ser realizada? O reavivamento da verdadeira piedade, a compaixão pelo próximo. Enquanto existir mentiras dentro de nós, a falta de confissão a Deus, a verdade no íntimo, nós não vamos sair do lugar. E Deus espera que nós saiamos. Nós vamos nos levantar e nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Esse louvor que nós vamos cantar, nem todos aqui hoje temos um coração quebrantado e contrito para oferecer ao Senhor. Quisera Deus que tivesse todos nessa condição de contrição, um quebrantamento. Mas nós vamos pedir, e eu gostaria que você pedisse esse coração, porque o Senhor não vai desprezar um coração quebrantado e contrito, como disse Davi no versículo 17. Será que sobe o louvor de uma pessoa que não tem um coração quebrantado e contrito? Vocês acham mesmo que sobe? Sejam sinceros, irmãos. O louvor que nós temos apresentado ao Senhor tem subido? Que o Senhor possa nos alcançar, que nós nos deixemos Ele nos alcançar nesta noite.